Por gentileza, Gustavo, seja bem-vindo aqui, ó. Quem é Gustavo Noronha? A gente sempre vai. Pode sentar aí, por gentileza. Vamos lá. Responsável pelo carro-chefe do Botafogo, Gustavo Noronha, vice de futebol do clube, é advogado tributarista e alvinegro de coração. Começou na política do Botafogo em 2003. Na época, o clube tinha caído para a segunda divisão em 2002 e existia uma ordem de reconstrução. Ele comprou uma cadeira no Caio Martins para assistir os jogos e os vizinhos de cadeira eram justamente conselheiros do clube. A partir daí, começou a conhecer mais pessoas ligadas à política interna e, assim, passou a se interessar pelo assunto. Em 2009, se tornou vice-presidente jurídico, ficou 6 meses no primeiro mandato do Maurício e pediu para se desligar. Com Carlos Eduardo, voltou em 2014 como diretor jurídico do Departamento de Futebol. E no final de 2017, o atual presidente Nelson Mufarrege o convidou para assim ser o vice de futebol do Botafogo. Gustavo, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, prazer. Muito oportuno, né? A tua vinda no momento que vive, podemos dizer, um momento diferente o Departamento de Futebol do Botafogo. Até falei isso aqui, talvez o que eu tenha dito é o principal motivo até para você ter vindo aqui, que está completando hoje, dia 5, o segundo mês de salário dos jogadores, dos funcionários completando o primeiro mês, e houve uma manifestação contrária dos jogadores do Botafogo, que o Departamento de Futebol precisava se manifestar, e você prontamente se colocou à disposição. Seja bem-vindo aqui, vamos falar sobre esse posicionamento dos jogadores aí. Claro, sem dúvida. É um prazer participar com vocês aqui. Estou muito feliz de você ter vindo aqui, estou mesmo. Primeiro que vai ficar marcado para o resto da vida como o primeiro programa de televisão que você participa. E segundo que o torcedor do Botafogo precisa realmente desse esclarecimento. E você é um cara especial como pessoa, a gente sempre teve uma relação muito bacana, entendeu? Claro, o trabalho é muito árduo no Botafogo, né? Então, essa reconstrução do clube, ela leva um tempo. Acho que gestões temerárias aí ao longo dos anos fizeram com que o clube chegasse a uma situação muito difícil, né? Uma situação financeira crítica, é o clube mais endividado do país, com toda a história, toda a tradição. Então a reconstrução não é fácil, exige um período longo de atitudes responsáveis, de atitudes de governança corporativa. E a gente está conseguindo, aos poucos, reestruturar e retransformar o clube. Mas não é fácil. Então, nesse momento agora, com algumas mudanças que foram verificadas, acho que todos os clubes sofreram com isso, no contrato de TV, na garantia mínima que não existe mais, e algumas reprogramações no fluxo financeiro dos pagamentos, trouxeram problemas para o Botafogo, para os demais clubes também. E eu acho que a gente está hoje vivendo um pouco refém da própria seriedade. Quando começamos lá em dezembro de 2014 e tivemos aqueles anos 2015, 2016, 2017 de um regime de austeridade muito grande, uma austeridade que continua até hoje, mas num outro momento de fluxo financeiro, os nossos atletas se acostumaram a receber em dia, se acostumaram com um fluxo bastante razoável, desenhado, razoável, que é o certo, né? Acho que todo empregador precisa ter a responsabilidade de pagar em dia. Os clubes de futebol precisam seguir também esse caminho, obviamente, né? Você assume um compromisso com as pessoas, com a família das pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, gerir um clube como o Botafogo, com o número de funcionários que nós temos, com os atletas que nós temos, e com o plexo de pessoas que acaba envolvido por aquele cenário, né? Porque não é só o teu funcionário, né? Além do funcionário, tem a família do funcionário, as pessoas que essas pessoas contratam. Então, muitas pessoas dependem daquilo, né? Dependem do Botafogo dar certo. E a gente vai dar certo. Está dando certo, mas infelizmente com esse problema grande de fluxo financeiro agora. Bom, você foi pego de surpresa com essa greve de atendimento à imprensa dos jogadores? Houve uma conversa com você antes, Gustavo? A conversa ela é permanente, né? Nós estamos sempre lá conversando com os atletas. Eu não diria pego de surpresa, porque em alguns momentos nós já tivemos conversas parecidas, e o nosso pedido foi focar nos treinamentos, ou seja, a grande preocupação é o desempenho, a performance do time
nessa retomada do campeonato. Então, houve sim o contato dos atletas em relação a essa situação de atendimento à imprensa, até porque as perguntas acabam sendo muito focadas nessa situação financeira. E aí o foco todo vai para o lado financeiro e sai da parte esportiva. Então, houve esse pedido. Não foi muito surpresa, porque já houve esse pedido outras vezes e nós já tivemos algumas discussões parecidas recentemente, num atraso até que foi um pouco maior há alguns meses atrás. E a gente contornou de uma outra maneira, mas também, não sei se vocês recordam, mas também houve uma questão prévia a uma concentração, em que nós concordamos em não concentrar naquele momento, um pouco em função também dos atrasos e tudo. Mas isso é tudo conversado, o grau de profissionalismo do elenco é muito elevado. A conversa é sempre num bom tom, é sempre num tom muito respeitoso e muito profissional, como tem que ser, porque esse é um ponto importante, né? A imprensa e o mercado, de uma maneira geral, exigem profissionalismo dos clubes. Mas em alguns momentos, o que nós vemos é que a própria imprensa e a própria torcida exigem dos dirigentes uma postura não tão profissional. Então, e o que nós temos feito é uma relação eminentemente profissional, sentando com os atletas, discutindo as questões de uma maneira muito franca e muito aberta, e em conjunto tomando as decisões. Não é uma decisão boa, é claro que a gente precisa honrar os compromissos e voltar à normalidade o mais rápido possível, mas o grande objetivo era de fato focar na performance, focar nos treinos, não deixar esse mundo externo financeiro atrapalhar mais do que ele já atrapalha, porque o dia a dia, com a simples falta do pagamento, já é desafiador para todos nós. E se você ainda continua batendo naquela tecla a todo momento, que é o que acontece, o clima fica mais pesado ainda. Vou começar com o Valdir, então, abrir para a pergunta aí, Valdir. Vamos lá. Em cima do que você falou, Gustavo, alguma perspectiva de ser definida essa situação financeira até o reinício do campeonato, quando o Botafogo joga domingo que vem contra o Cruzeiro, que sair daí um novo alento, você conversou com o grupo, alguma perspectiva de sanar essa situação financeira até o jogo com o Cruzeiro? Esse é o objetivo. A gente conversa diuturnamente para isso, né, com todos os parceiros. Há algumas questões de patrocínio sendo encaminhadas, há uma discussão toda com a TV em relação ao fluxo de pagamentos, né? Sem a garantia mínima, a gente precisa estar ali sempre em contato com o grande financiador do futebol, para que se chegue a um denominador comum que seja interessante para quem financia e para quem cuida do espetáculo, né? Os clubes, em última análise. Para que se tenha, então, um fluxo melhor desenhado. Então, a gente espera, sim, resolver esse problema, seja dessa maneira, seja com patrocínio, seja com algum empréstimo, algum adiantamento, mas o financeiro trabalha sem dormir praticamente para resolver o problema. E o comercial também, eu tive com o Rottenberg, que é o vice de marketing comercial, que está agilizando aí um patrocínio master o mais rápido possível, né? Está fazendo reuniões diárias para conseguir isso, que será um atenuante também, né? Sem dúvida, sem dúvida. A marca é muito forte e a gente está num momento de crescente do campeonato, então a visibilidade que o Botafogo traz é enorme. Então, a gente viu os últimos números do Ibope Repcom em relação à marca da Caixa, né? O quanto o Botafogo trouxe de retorno ao nosso último patrocinador, e os números são bastante expressivos. Queria agradecer a sua presença aqui no programa hoje. E como é que é fazer futebol no Botafogo com a receita que o Botafogo tem hoje? É muito desafiador, porque a gente enfrenta uma concorrência de mercado, né? Uma concorrência dos demais clubes. O nosso orçamento é muito apertado, então há uma necessidade, primeiro, de investimento nas divisões de base, é o nosso foco. A gente reconstruiu um trabalho de base muito importante nos últimos anos. Então, se nós olharmos para o que o Botafogo tem hoje, né, de categoria de base, com uma estrutura que ainda não é a ideal, então a gente, com a compra do Espaço Lanier, com todo o apoio dos irmãos Moreira Salles, que a gente conseguiu fazer um investimento importante, o que se projeta é uma categoria de base do Botafogo como já foi no passado, né? Forte e alimentando não só o nosso time profissional, como a seleção brasileira, como foi ao longo da história.
Mas ainda assim, com todas as nossas limitações, hoje a gente tem no Sub-15 da Seleção Brasileira 3 atletas. Então, o trabalho tem sido feito muito nesse sentido, investir nas categorias de base, em ter uma atenção muito grande com esses meninos, em buscar o mercado em contratações pontuais, estudando muito o perfil do profissional. Então, o que nós fazemos é estudar muito o perfil do atleta dentro e fora de campo, para que a gente erre o menos possível. Claro que você não vai conseguir acertar em 100% dos casos, e a gente também erra, mas temos feito algumas contratações muito acertadas e que tem, dentro do nosso orçamento, garantido um time competitivo. Os irmãos Moreira Salles entram no futebol do Botafogo? Como é que você vê isso? De uma maneira muito positiva. Eu acho que nenhum botafoguense hoje vê de outro modo, né? Sem dúvida, são apaixonados, né? São torcedores de toda hora. Tive a oportunidade, durante a Libertadores, de dividir arquibancada com um deles na Argentina. Foi para o jogo e foi para a arquibancada para assistir o Botafogo. O Instituto Moreira Salles faz investimentos significativos em pesquisas científicas e vem investindo em cultura. O Botafogo não deixa de ser também, né, uma parte da cultura nacional. Então, mas isso seria para quando, Gustavo? Quando você acha que eles vão entrar no Botafogo? Eu não posso me comprometer com algo que eu não conheço, né? Porque, sim, no fundo... Dentro do que você está vendo, como nós também estamos vendo, assim. Porque está um frisson muito grande em relação ao torcedor. O que mais se pergunta é isso. Mas você acredita que isso possa se concretizar? Eu não tenho nenhum contato direto com eles. Né? Então, qualquer coisa que eu dissesse seria leviano se não fosse só a minha opinião. Então, sendo só a minha opinião e dentro do que eu vejo, né? O que eu vejo? Eu vejo investimentos do Instituto Moreira Salles em pesquisa científica, investimentos relevantes, comprometidos com o futuro do país. Imagino que eles, aí talvez na pessoa física, até porque é um gosto o Botafogo, aí não sei se eles vão, como é que eles vão gerir isso, mas eles têm um interesse em que o clube seja um clube potente, seja um clube cada vez mais capaz de competir no mercado internacional e voltar a ser um clube talvez base da seleção brasileira e sempre disputando os títulos, mas eles não querem que isso seja feito de um modo que permita uma governança desequilibrada, que os recursos sejam canalizados e não sejam adequadamente utilizados, que haja algum tipo, por exemplo, de desvio de recursos, e eles estão certíssimos. Então, para que você, de fato, garanta um investimento e que esse investimento traga os frutos necessários, há necessidade de todo um rearranjo da estrutura do Botafogo societária para receber esses investimentos. Eu não sei se o modelo de clube-empresa, se a gente já está preparado para isso, o Botafogo e os demais clubes do Brasil. Tivemos aí algumas experiências pontuais que não deram muito certo, é um desafio muito grande, você conciliar, né, a paixão do torcedor com o 100% de profissionalismo que uma empresa tem, a sua gestão 100% profissional. Algumas decisões, eu sempre falo, por exemplo, tem um jogador, um atleta qualquer de uma outra equipe que desmereceu o Botafogo, fez algum gesto depreciativo, fez alguma coisa. Esse atleta está marcado pro resto da vida, né? Se depender da minha opinião, ele não joga Botafogo nunca. Então, mas pode ser que um gestor eminentemente profissional enxergue de uma outra maneira. E o torcedor certamente vai enxergar de uma outra maneira. Então, você gerir essas situações não é muito fácil, mas, sem dúvida, a gente precisa caminhar cada vez mais para uma gestão profissional. O Botafogo já tem várias esferas de gestão profissional. No próprio futebol, o departamento é muito gerido de uma maneira profissional pelos competentes profissionais que estão lá, na área técnica e também no back-office, ali na área jurídica, na área financeira e tudo. Mas cada vez mais o profissionalismo precisa chegar no futebol, o esporte é um negócio. E espero que o Botafogo se prepare para isso. 2019 ainda, você acha não? Eu acho desafiador demais em 2019, que eles apresentem um modelo, que esse modelo seja um modelo capaz de atrair os investimentos deles próprios, talvez de terceiro, porque pelo que eu entendi do projeto,
o que se pretende é que eles façam investimentos, mas que também estruturem uma alternativa societária capaz de receber investimentos do mercado de uma maneira geral, que a gente consiga convocar a Assembleia Geral para modificar o Estatuto do Botafogo a ponto de adequar para receber esses investimentos. Tomara que a gente consiga para 2019, o quanto antes, se fosse para o mês que vem, eu ficaria sem dormir para dar a minha parcela de contribuição a essa adequação, porque é muito importante para a gente e muito bem-vinda, sem dúvida. Ok, Ronaldo, faz uma pergunta, depois vou passar para o Roberto. Gustavo, ontem eu critiquei você e também o Anderson. Todos aqui criticaram, com relação principalmente... eu não sou conhecedor profundo do seu trabalho à frente da vice-presidência de futebol. Trabalhei em clube e sei como é que é isso. Eu acho que essa greve contra a imprensa, você, na qualidade de vice-presidente de futebol, você tinha que abafar isso aí. Entendeu? A minha opinião. Entendeu? Porque você, como vice-presidente de futebol, quando soube da notícia, reúne o elenco e olha, isso aí vamos segurar, não faz. Porque, segundo eu li, o líder é o Joel Carli. Na minha opinião, um líder negativo. Porque ele não pode nunca... se o cara é líder, ele tem que puxar e conversar com a direção do clube para ver essa coisa toda. Eu critiquei ontem com relação a isso. Que você deveria intervir e não deixar vazar isso. O jogador... Mas não sei o que aconteceu, sinceramente eu não sei. Eu vi o programa, assisti as críticas elas são sempre bem-vindas, né? A gente só consegue melhorar se for criticado, né? Quem não gosta de crítica não melhora. Mas é muito difícil a gestão do departamento no dia a dia, né? São várias situações que a gente precisa contornar. Agora, nesse momento, sem aquela agenda tumultuada, que vocês conhecem melhor do que eu, né? De viagem, concentração, jogo. Viagem, concentração, jogo. Você acaba tendo mais tempo e o tempo permite muito esse tipo de assunto, né? Relacionado aos atrasos. Você acaba ficando numa catarse ali desse tema. Quando o dia a dia está mais corrido, é até mais difícil de você se perder nesse tempo, né? Mas o que eu vejo, nós tentamos, evidentemente, contornar toda pequena crise ou grande crise requer a ação. Claro. E essa ação vem da parte da diretoria do Botafogo e também do Anderson Bastos, nosso gerente, muito competente, sempre ali atento ao que acontece. Mas muitas vezes a gente é surpreendido pelo meio, né? Então o que aconteceu nesse caso é que a ação foi... nós tínhamos um assessor de imprensa de um dos atletas que estava programado para um determinado evento. Aí ele soube do que aconteceu, da reunião, desmarcou o evento. Quer dizer, é muito difícil você conseguir gerir esse tipo de coisa, né? Por mais que se trabalhe internamente para, usando as suas palavras, né, tentar abafar e comunicar de uma maneira que seria mais orgânica, mais profissional, a posição do Botafogo antes que isso vazasse de alguma maneira para a imprensa. Mas nesse caso específico, o que aconteceu? O assessor de imprensa de um jogador, hoje todos têm assessor de imprensa, né? Então, eu tenho lá 30 atletas no elenco, os 30 têm assessor de imprensa. Às vezes é o mesmo, às vezes não. Então, e outra coisa, assessor de imprensa é só o nome, porque não assessora nada a imprensa. Pois é. Não assessora nada, todos eles. Porque se você quiser trazer um jogador aqui, tem que consultar o assessor. O que acontece? O assessor tem que vir junto. Porra, eu vou sair de casa, eles sempre dão uma voltinha. Assessoria de imprensa, o nome é bem claro. Assessoria de imprensa, assessorar a imprensa, mas não ajuda em nada. Hoje, só nesse caso atrapalhou, não ajudou. Hoje, para concluir, o clube tem o seu assessor de imprensa, mas o assessor de imprensa não tem o poder de trazer o jogador num programa de TV. Tem que consultar o assessor de imprensa do atleta. Verdade. Só fazer uma observação, desculpa, Nélio, só para até um terminar. Clube, eu já discuti muito isso até em faculdade, até um clube peitar e dizer, aqui ninguém tem assessor de imprensa, a não ser o assessor do clube. Aqui não tem. O dia que um maluco, entre aspas, bater o pé e resolver essa parada que no clube não tem assessor extra, isso vazou foi justamente por conta disso. Mas aí... Você falou da questão do evento, mas tinha um jogador programado para vir aqui. Sim. Ontem. E a justificativa dada foi porque justamente não viria porque eles estavam em greve
com a imprensa. E foi aonde vazou, pelo menos aqui pra gente, que foi o primeiro canal de comunicação a falar dessa greve dos jogadores, porque o jogador viria aqui a esse programa. E aconteceu justamente isso, que gerou isso tudo que foi bom, que acabou você vindo aqui. Que a partir do momento desse de greve, de crise, você põe a cara, eu não posso chamar mais você de omisso, que você não participa, que você não declara, que você não fala, você está falando, você está aqui. Até ontem eu podia falar, porque você nunca tinha vindo aqui. Você nunca tinha assumido uma frente. Mesmo a gente tendo uma relação pessoal, que sempre foi cordial, mas profissionalmente você é um diretor público, executivo do Botafogo, um vice-presidente de futebol, eu sou um apresentador. Então as opiniões às vezes vão se diferenciar. Não, claro. Na verdade, serão diferentes. Né? Claro. Então foi muito legal até isso tudo ter acontecido, porque você veio aqui para o torcedor do Botafogo, para o desportista do futebol carioca, para a imagem do Botafogo, vai ser muito bacana ao final do programa de tudo isso que você está falando aqui. Entendeu? Mas em relação ao que o Ronaldo falou, eu vou sair em defesa dos jornalistas, que é a minha profissão. Eu acho que, de vez em quando, dá esse conflito, mas é importante a participação do assessor. Eu acho que há esse conflito, porque o jogador tem um, o clube tem outro. Então você não consegue orquestrar de uma maneira só por conta de duas assessorias, a do clube e a do jogador. Não é verdade? Então, e há esse conflito. Mas a partir do momento em que o clube, não estou dizendo o Botafogo, estou dizendo que hoje o Brasil inteiro funciona assim, em que organizar isso e acabar, aí passa a ser só do clube. Está no Botafogo, vai ser do Botafogo. Ele vai para o Flamengo, vai ser só do Flamengo. Vai ser como era antes. Na minha época era assim. Como era antes. Tá certo? Como era antes. Agora, a gente vai falar, vou passar para o Roberto fazer uma pergunta aí. Roberto, vamos lá. Primeiramente, Gustavo, parabéns. Gostei da sua explanação, do que você colocou. E da postura de ter vindo aqui também. Né? Não só da postura, mas do conhecimento. Eu acho que é importante também colocar isso. Para a gente é até fácil criticar e questionar e falar aqui e não ter para a parte de vocês. Acho que o programa também dá essa abertura, isso é importante, o Edilson dá essa abertura, das pessoas virem aqui e colocarem. E você que está colocando uma coisa do Botafogo, que é a realidade da maioria, ou grande parte dos clubes, principalmente do Rio de Janeiro, da realidade que você... E eu vivi isso, não só como atleta, mas como presidente de clube, que você vive uma realidade de passivos, né, que você tem que administrar isso e, ao mesmo tempo, fazer time e formar time. E veja o seguinte, o resultado dentro do campo ele é fundamental para que vocês tenham a tranquilidade para poder trabalhar, para buscar solucionar esses problemas do Botafogo. Já foi falado aqui com relação a esse tempo, né? E que o tempo ele passa muito rápido. Essa coisa do patrocínio, que acho que é fundamental para qualquer grande clube, não só a televisão, mas o patrocínio. E aí eu estou sendo longo, mas o resultado dentro do campo não é esse caminho para abrir portas, para que vocês consigam buscar esses recursos para cumprir essas obrigações? Sem dúvida. A visibilidade do clube é quanto maior, de acordo com os resultados de campo. Né? Então, a gente precisa focar, e aí talvez por esse momento conturbado, nós tenhamos, de fato, feito esse apelo aos atletas. Olha, a gente pode pecar em tudo, menos na performance. Então, se a gente vai ter ali um pouco menos de tempo para atender a imprensa, um pouco menos de tempo para fazer alguma atividade extra, mas pelo menos os treinamentos que eles sejam no giro máximo, porque a gente precisa voltar nessa partida contra o Cruzeiro em condições de vencer a partida, competitivo, porque, de fato, os resultados de campo trazem mais visibilidade, e a visibilidade você acaba tendo um ciclo virtuoso, né? E é o que nós precisamos buscar o tempo todo e estamos buscando. Mais uma vez, o Edilson tocou no assunto do profissionalismo de novo. Né? Mas a hora que os clubes, de repente, se unirem, não vai ter mais assessor de imprensa. É muito difícil você conciliar, mais uma vez, o profissionalismo com esse lado Todos os jogadores têm, né? Pois é o mercado. O mercado evoluiu para que essa profissão tivesse um grau de especialização tão grande que, se você remar contra o mercado, é complicado. E nós vivemos isso o tempo todo, né? Por exemplo, os jogadores hoje todos têm patrocínio de chuteira, né? Assinam lá um contrato. Pessoal, né? E o clube tem um fornecedor de material. E no mundo inteiro. Você tem alguns conflitos pequenos para resolver ali, aí que não tem outro caminho, é sentar,
conversar, discutir, alinhar os interesses. detalhe também, não dá pra né, você Gustavo? colocar, por mim, jogador nenhum do Botafogo usa chuteira de cor vermelha, ponto. Mas aí o último modelo do patrocinador X só tem vermelho. Aí você chega pro atleta, você não pode usar uma chuteira mais antiga, não. Depois você pega o próximo modelo. Quer dizer, porque, no fundo, às vezes ele está contratualmente obrigado a fazer aquilo, porque o mercado hoje é muito profissional. Esse vermelho que você citou por causa do Flamengo foi só um exemplo só.